dia, de estarmos aqui reunidos para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade, para lhe render louvores, porque o nosso Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. A misericórdia de Deus tem se renovado dia após dia na nossa vida. Isso é uma razão de nós estarmos alegres, essa é uma razão de nós louvarmos e bendizemos o nome do Senhor, pois Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Convido os amados a abrirem suas Bíblias. Nós gostaríamos de mais uma vez refletirmos sobre a trajetória, sobre a passagem histórica da vida da nossa querida irmã Ana, no capítulo 1 de Samuel. Capítulo 1 de Samuel, nós já tivemos a oportunidade diversas vezes de fazer a leitura desse texto, de refletir sobre a trajetória dessa mulher de Deus que nos ensina tão grandes lições, lições que enchem o nosso coração de paz, lições que enchem o nosso coração de alegria, lições que certamente nos ensinam a agirmos da maneira correta e nos colocarmos no centro da vontade do nosso Deus e do nosso Pai. O livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos que eu tenho certeza que o nosso Deus há de falar aos nossos corações, trazendo paz, trazendo alegria, renovando as nossas forças, nos dando direção a lidar com os conflitos que passamos, a lidar com as dores que passamos na nossa vida. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo de número 17. E convido os amados, após essa leitura, que possam manter o texto sagrado, a fim de fazermos algumas considerações sobre outros versículos dentro desse mesmo capítulo. Houve o homem da região montanhosa cujo nome era filho de Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade e de ano em ano ia adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porção desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival, Penina, a provocava excessivamente para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou deixado ela estéril. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, sua rival, a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com o coração e com a amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se bendigamente atentares para a aflição da tua serva, e se de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela ali a orar perante o Senhor, passou Eli e observando o movimento dos seus lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estás embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho
derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque tenho excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse Ana: acha a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, juntos te adorando, te rendendo louvores, com o coração agradecido pela semana que passou, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida e pelas oportunidades que tivemos na semana que passou de reconhecer nos mínimos detalhes a tua providência e o teu cuidado, ó Deus, na nossa vida e na vida dos nossos. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, louvamos pelo texto sagrado que foi lido e te suplicamos o auxílio do Espírito Santo ao poder compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Que essa palavra produza vida, que essa palavra produza esperança, que essa palavra, ó Deus, traga edificação, consolo e exortação. É a nossa súplica no dia de hoje, no santo nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, nós temos observado ao longo da nossa vida, ao longo da história de cada um dos amados, no momento que nós estamos vivendo, né, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, quantas pessoas se veem aflitas, quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm sentido a dor e o peso das aflições da vida. Nos últimos meses tem revelado isso de uma maneira mais clara, de uma maneira mais abrangente, né? O lockdown, a quarentena e o fique em casa acabou revelando ainda mais o número de pessoas que sentem amargura de alma, fazendo com que situações vivenciadas muitas vezes tão maquiadas no meio da sociedade, o fato de ter que permanecer em casa isolada, acabou revelando a tristeza, a dor, a angústia e as aflições que muitas vezes carregam no coração das pessoas. Eu não tenho dúvida de que quando esse período passar, quando a pandemia for solucionada, quando isso for resolvido, quando os números começarem a diminuir, eu não tenho dúvida que os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos terapeutas, eles acabarão recebendo uma demanda muito grande para acompanhar as pessoas que durante esse período acabou tendo os seus transtornos emocionais acelerados, as suas emoções abaladas, as suas emoções abaladas e necessitarão certamente de um acompanhamento espiritual e terapêutico, profissional, a fim de lidar com as questões da sua alma. O sofrimento faz parte da nossa vida desde o momento que nascemos, desde o primeiro choro do recém-nascido até o longo da nossa vida. Alguns sofrimentos nós já é certo passarmos por ele, são inevitáveis. Nós passaremos por algumas situações que são inevitáveis. Nós podemos não ter passado ainda, mas é certo que um dia, mais cedo ou mais tarde, algumas lutas, algumas aflições, algumas batalhas serão perdidas e nós iremos chorar e nós iremos lamentar. Todos nós sabemos que em algum momento da nossa vida, por exemplo, o luto fará parte. O luto é algo que está inerente a todo ser humano, independente da cor da sua pele, independente da sua classe social, independente da sua conta bancária, o luto ele fará parte da nossa vida. Infelizmente, essa tragédia humana, resultado da queda, resultado do pecado do Éden, ela entra e faz parte das nossas vidas. Talvez você ainda não tenha vivenciado isso na pele, talvez pela sua pouca idade, mas mais cedo ou mais tarde, infelizmente, o luto fará parte da nossa vida. Lutas em questões de relacionamento, a perca de um trabalho, a frustração diante de uma possível conquista, todas essas situações acabam revelando de que como a vida, situações dessa vida são inconstantes e como nós não podemos nos preparar para algumas eventualidades que acontecem. Outras, já é certo, nós vamos passar. Mas essas lutas que nós temos certeza que nós vamos passar, conflitos de relacionamento, a dor e a perca por consequência do luto,
embora elas façam parte da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, por mais que você tente se preparar, por mais que você tente lapidar o seu caráter, por mais que você tente se achegar a Deus, ainda assim há batalhas que são difíceis de passar. E como é difícil passar sozinho por determinadas lutas, como é difícil passar sozinho por determinados desertos que a vida nos impõe. E é possível que alguns de nós estejamos sofrendo, e sofrendo muito, e talvez o desespero tome conta de alguns corações, justamente pela tentativa, pela expectativa de tentar passar por momentos difíceis sozinho. E eu quero vos dizer nessa tarde, eu quero vos dizer nessa noite, eu quero vos dizer nessa manhã, independente do horário que você esteja assistindo essa mensagem, e aos amados aqui essa noite, que o Senhor deseja, sim, nos ensinar a lidar com os conflitos da nossa alma, a nos ensinar a lidar com os momentos difíceis que nós passamos no decorrer da nossa vida. E é possível fazer isso. Não é possível sozinho. Sozinho nós sempre estaremos caminhando para a frustração, caminhando para o fracasso. Sozinho nós estaremos nos castigando e agindo como nosso próprio carrasco. Não vale a pena tentar lutar sozinho contra as dificuldades, contra os dilemas, seja do corpo, seja da alma, seja da sociedade ao nosso redor, desse mundo pecaminoso. Nós podemos lutar com Deus, nós devemos lutar com Deus. Nós devemos convidar todos os dias da nossa vida o Senhor dos Exércitos para participar da nossa vida, para fazer parte das nossas decisões, para termos a certeza e a paz de que Ele está no controle da nossa vida, de que Ele está no controle da nossa existência. É tolice tentar enfrentar esse mundo, as dificuldades externas ou internas da nossa vida sozinho. Há alguém que pode nos ajudar, alguém que pode nos socorrer, alguém que pode enxugar as nossas lágrimas, alguém que pode renovar a nossa esperança, alguém que pode dar paz à nossa alma cansada, alguém que pode nos dar uma nova direção, um novo direcionamento a fim de lidarmos com as situações e com os conflitos existenciais que tão de perto nos cercam. Quando nós lemos o relato da irmã Ana, por diversas vezes já tivemos a oportunidade de mencionar, e nós não podemos jamais nos esquecer dela, dessa situação, desse relato, porque em alguns aspectos, quantas de nós já não passamos por momentos semelhantes ao de Ana? Quem de nós já não passou por momentos difíceis ao ponto de não sentir vontade de comer, ao ponto de não sentir vontade de dormir, ao ponto de até tentar dormir, mas os pensamentos começam vagueando a sua mente de uma tal maneira que perturbam o seu sono e você não consegue relaxar. O sono não consegue chegar e você passa horas virando na cama de um lado para o outro na expectativa de descansar, na expectativa de conseguir relaxar para que o sono enfim possa chegar. Aquele texto que diversas vezes mencionado aqui pelas crianças da nossa igreja, citado por diversas vezes, acredito que talvez por Radassa, né, em paz me deito e logo pego no sono, pois o Senhor cuida de mim, não tem sido uma realidade na vida de tantas pessoas que não conseguem descansar em paz, que não conseguem ter tranquilidade na sua alma. E embora Deus esteja do seu lado, pronto a lhe dar a paz que a sua alma tanto almeje, mas eles estão lutando e se debatendo, tentando resolver os seus problemas sozinhos, tentando sair do buraco que eles estão, do buraco existencial em que eles se encontram, pelas suas próprias forças, pelas suas próprias atitudes, utilizando e confiando apenas no braço da carne. E quando nós confiamos no braço da carne, seja de outro ou de nós mesmos, a frustração ela vai nos acompanhar ao longo do caminho. O caminho mais seguro é confiar única e exclusivamente em Deus. O caminho mais seguro para lidar com as situações difíceis da nossa vida é entregar toda a nossa ansiedade nos braços do Senhor, nos pés do Senhor e segurar na sua mão, certo que Ele nos acolherá em seus braços e nos fará caminhar por caminhos firmes, por caminhos palpáveis, que nos levará a uma tranquilidade, que nos dará paz, nos dará alegria e nos levará de encontro ao centro da sua vontade. Talvez você possa imaginar os conflitos que você esteja passando e quantas pessoas têm sofrido ao nosso redor. E às vezes nós não imaginamos o que um sorriso esconde, o que se esconde atrás de um sorriso bonito. Às vezes nós imaginamos que as pessoas que estão extremamente alegres, elas são pessoas felizes, não tem problemas algum na sua vida. Às vezes gargalhadas escondem uma alma triste.
às vezes atrás de um sorriso e de pessoas extremamente extrovertidas, elas escondem pessoas que trazem uma amargura profunda na sua alma. São pessoas infelizes, infelizes com a sua vida, infelizes com a sua família, infelizes com a sua própria existência. Elas não conseguem encontrar sentido para a sua vida, propósito para a sua existência, e por essa razão a sua vida é uma eterna frustração. Eles carregam no seu coração quase que uma frustração crônica. Nada lhe traz uma alegria plena. As alegrias são apenas momentos circunstanciais, são apenas momentos, são apenas coisas passageiras. A realidade é que quando aquele momento passa, bate uma tristeza, bate um vazio, bate uma incompreensão e bate uma série de sentimentos que por vezes faz com que as pessoas se sintam pequenos, frágeis e acabam por vitimizando diante de algumas adversidades da sua vida. Mas nessa noite nós lemos um texto de uma mulher que ela enfrentou grandes dificuldades na sua vida. A irmã Ana, ela viveu dentro de um contexto cultural que lhe jogava à margem da sociedade, que fazia com que ela se sentisse uma pessoa pequena, uma pessoa desprezível, porque uma mulher que não gerasse filhos naquela cultura, como todos nós já sabemos, já tivemos a oportunidade de comentar, de falar, de ensinar e de ser ensinado pelos irmãos a esse respeito, ela era vista dentro daquela cultura uma mulher que não frutificava, era uma árvore que não frutificava, uma árvore que não frutificava, uma figueira que não desse frutos, ela servia apenas para ser cortada, né? Apenas servia como pasto, apenas servia como adubo, apenas servia como lenha, algo que não produz fruto apenas serve para isso. Mas uma mulher naquela época também era visto dessa forma, era visto como alguém que não tinha sido agraciada por Deus, era visto como alguém que não tinha sofrido o favor de Deus, era alguém que era visto como alguém diferente, às vezes tratada como alguém amaldiçoada, pelo fato de não poder gerar filhos, de não poder dar alegria ao seu esposo Eucana, apesar de todo amor, apesar de toda a compreensão que havia no coração desse marido, e esse marido nos ensina muito como nós devemos nos portar, como nós maridos devemos aprender com Ana, como nós podemos aprender com as características, como aprender nesse relato de Ana, como nós podemos aprender com Eucana, como tratava Ana, como se portava em relação à dor de Ana. E quantas vezes nós também, como os maridos, precisamos aprender a lidar com a dor da nossa esposa. Como nós maridos precisamos saber identificar quando elas estão felizes e quando elas estão tristes. Às vezes o dia a dia, a monotonia do dia a dia, às vezes nos torna tão frios, tão insensíveis, que nós não conseguimos enxergar a dor do outro. E a dor do outro, às vezes, é a dor daquele que está do nosso lado, que nos ama e que nós amamos. E às vezes nós agimos de maneira tão insensível, por não entender a história, por não entender a dor, por não entender a profundidade da dor que o outro está sentindo. Eucana nos ensina como trabalhar isso no seu próprio coração e como tentar trabalhar no coração da sua esposa. Como nós precisamos trabalhar e mudar a maneira de nós enxergarmos os homens. Às vezes os homens são vistos pelas mulheres, aquele guerreiro, aquele homem que vai suprir as suas necessidades, mas os homens também têm emoções, os homens também são frágeis, os homens como são frágeis. Não se enganem atrás das peles encaliçadas, das mãos encaliçadas, né, das mãos de trabalhador, da voz firme, dos olhos altivos, não se engane. Às vezes nós carregamos no coração dores, às vezes nós não abrimos o nosso coração para as nossas esposas, para os nossos pais, mas nós também precisamos de carinho, também precisamos de afeto, também precisamos de compreensão e também, por diversas vezes, carregamos no nosso coração tantas dores que machucam a nossa alma, tantos complexos, tantos sentimentos de culpa, tantas aflições, algumas plantadas na infância, outras plantadas na adolescência, outras adquiridas na fase da juventude e alguns traumas, às vezes, até mesmo na vida adulta. Todos nós sofremos, todos nós precisamos ser sensíveis à dor do outro. E nós aprendemos com Eucana como nós precisamos enxergar a dor do outro, como nós precisamos nos portar diante da dor do outro, seja ele quem for. Mas nós observamos, meus queridos, que a dor vivenciada por Ana, nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre as dores que aquela mulher vivenciava. Era uma mulher estéril, era uma mulher rejeitada pela sociedade, era uma mulher que era vista como alguém amaldiçoada por Deus, era uma mulher que enfrentava a dor de ver o seu marido ter o seu lar dividido, né, ter o coração do seu marido dividido com outra mulher,
ninguém que casa imagina viver uma realidade dessa. Por mais que a cultura fosse aceitável naquela época, era uma dor constante no coração de Eucana, né, e do coração de Ana, ainda mais pelo fato de que essa outra podia gerar os filhos que ela mesma não gerava. Uma sensação de inutilidade, era uma sensação de impotência, era uma sensação terrível que habitava no coração dela. A cada gravidez de Penina, a cada conquista de Penina, com a vitória de um filho que chegava, era uma dor que gerava no coração dela. Ela conseguia contemplar todas as gestações, né, todas as gestações de Penina, ela acompanhava a gestação, via o parto, via o choro do bebê e imaginava: eu acho que eu nunca vou vivenciar isso. Será que eu nunca vou vivenciar isso? Até quando, Senhor? Quantas orações, quantas súplicas, quantas petições ela certamente deve ter feito ao longo da sua vida, na expectativa de sanar a dor da sua alma, de trazer paz, de alguma maneira se ter resolvido aquele dilema existencial em que ela vivia. Mas essa dor permanecia firme a cada gravidez, a cada parto, a cada gestação e a cada medida que as crianças iam crescendo. Né? Quem sabe alguns dos filhos dela, né, acabavam chamando Ana de tia Ana, né? E a dor e a sensação de que ela seria aquela eterna tia, enquanto nunca poderia ser chamada de mãe, mas ela queria ser chamada de mãe. A maternidade era algo que mexia com o coração dela. Ela desejava ser mãe, né? Não bastava apenas adotar, ela podia. Ela tinha todos os filhos de Penina e de outras que pudesse ter como seus filhos. Ela podia gerar no seu coração, mas ela queria dar o filho a Eucana. Ela queria poder passar e ter esse privilégio de passar por uma gestação, de poder colocar a mão no seu ventre e sentir o bebê saltando de alegria à medida que ele fosse crescendo. Ela queria saber o que significava a dor de parto, que algumas mães diziam que era uma dor terrível. Mas como é que pode? Que tamanho de dor é essa? Que dor é essa que resulta, no final, em tanta alegria, numa felicidade plena, explosiva, com a chegada de um bebê? Meu Deus, como era o coração dessa mulher? Que sentimentos permeavam o coração de Ana ao longo dos anos que ia passando, ao observar a vitória daqueles que lhe perseguiam. E é difícil lidar com as vitórias daquelas pessoas que nos perseguem. As pessoas, aparentemente, Penina estava vivendo vitória após vitória. Tudo estava bem. E é difícil, na situação de Ana, olhar para ela sem desejar nenhum mal, sem desejar nenhum rancor, sem carregar no seu coração ira, né, repulsa contra Ana, contra Penina. Na oração de Ana não há raiva, na oração de Ana não há ira, na oração de Ana ele não apresenta Penina dizendo: Senhor, né, desce a tua mão sobre ela, de alguma maneira fecha a madre dela, né, de alguma maneira, em momento algum na oração de Ana havia um sentimento de retaliação por aquilo que ela sofria por parte de Penina. Ao contrário, Penina na vida de Ana foi uma peça-chave para que ela mudasse de vida. Penina na vida de Ana foi a peça-chave para que ela despertasse para buscar e suplicar mais a Deus. É possível que, se não fosse Penina na vida de Ana, Ana facilmente teria se conformado com a situação. É fácil se conformar quando se não tem oposição. Se não tivesse os filhos, se não tivesse Penina o tempo todo afrontado, é possível que Ana simplesmente tivesse se conformado. Mas em vez de se conformar com a situação, em vez de Penina não existir, ela existia. Era bem real. E não só a Penina era real, como fazia questão de todos os dias a aborrecer, a humilhar, mexendo profundamente com o seu coração. Essa era a realidade de Ana. Essa era a realidade que ela estava vivendo. O sentimento de dor, dia após dia, que era carregado. Mas como lidar, então, e como nós já podemos aprender com nossa irmã Ana, quais as atitudes que nós precisamos tomar diante dessas realidades? Já que a vida e a morte fazem parte da nossa vida, já que a dor e a alegria, ela faz parte da nossa vida, como nós podemos, então, reagir? Como nós podemos agir diante dessas verdades que já foram colocadas?
Nós podemos primeiro, meus queridos, não alimentar em momento algum da nossa vida o sentimento de ira, o sentimento de raiva, o sentimento de vingança. Não havia o sentimento de vingança no coração de Ana. Na verdade, se nós desejamos ver a bênção de Deus sobre a nossa vida, se nós desejamos de fato ser pessoas prósperas debaixo da mão poderosa de Deus, o nosso coração não pode ser um coração que carrega o sentimento de vingança. Não pode ser um sentimento que carrega o coração de ira, o sentimento de tentar ver e fazer algum mal a quem quer que seja. O sentimento que nós precisamos ter pelo outro é o mesmo sentimento de Cristo, que nós devemos amar a todos, amar ao próximo como a si mesmo. E é assim que o Senhor nos ensina, que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo, que nós devemos amar como Ele nos amou. E é essa verdade que dia após dia nós somos desafiados. E às vezes, para aprender a lidar com os nossos conflitos, aprender a lidar com situações difíceis da nossa vida, como nós precisamos ter um coração livre de todo sentimento de vingança. Se nós desejamos ser pessoas que aprendam a lidar com as diversidades da vida, nós precisamos ter um coração perdoador. Aparentemente, em momento algum do texto, há no coração de Ana um sentimento de não perdoar, mas ela aparente estava pronta a perdoar. Do contrário, se não houvesse o perdão por parte daquela que ofendia, se não houvesse o perdão no coração de Ana em direção àquela que lhe ofendia, no caso Penina, certamente a sua oração não seria ouvida, porque a Bíblia nos diz que é um condicionante para que Deus possa ouvir as nossas orações, nós precisamos perdoar. Lembra a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai aos nossos devedores, assim como nós temos, perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, para que eu possa ser perdoado, eu também preciso perdoar. E para que Deus me perdoe, eu preciso trabalhar no meu coração o perdão. O perdão é a ponte que eu mesmo terei que caminhar, que eu mesmo terei que cursar. Então, se Ana não houvesse a disponibilidade no coração dela de perdoar, certamente ela não teria avançado. Ela ia morrer, passar todos os seus dias, chegar o dia em que a irmã Ana ia falecer, e ela continuaria sendo uma pessoa que ia chorar após chorar, porque o seu coração estava carregado de raiva, de ira, de murmuração, de revolta, e não havia espaço para o perdão. O perdão precisa ocupar os nossos corações. O perdão precisa ocupar a nossa mente. Essa precisa ser uma realidade vivenciada dia após dia na nossa vida. Quando nós olhamos o texto, nós podemos observar que a irmã Ana, além de ter essas características, de agir dessa maneira, e de, tanto na sua oração como na sua vida, e pela resposta de Deus, mostra que ela agia dessa maneira. Ela era um coração disposto a perdoar, ela não tinha murmuração nos seus lábios, e não era alguém que guardava o sentimento de vingança no seu coração. Ela era alguém aberta para o trabalhar de Deus. E se nós esperamos receber de Deus porção, direção e estratégias para lidar na nossa vida, nós precisamos ser abertos para que Deus possa trabalhar na nossa vida, mesmo quando fuja aquilo que no mundo é considerado como algo compreensível, porque no mundo é compreensível, bateu, levou. No mundo é compreensível agir de uma maneira agressiva quando se defende, mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós começamos a ver nas palavras do próprio Jesus que a matemática não funciona da maneira que a ótica do mundo prevalece, prevalece, ensina, instrui, né? Os ensinos do Senhor, ele anda na contramão daquilo que o mundo coloca como realidade. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que nós devemos dar a outra face, que nós devemos caminhar a segunda milha, que nós devemos agir de uma maneira diferente para ter resultados diferentes. Nós precisamos agir de uma maneira diferente para ter resultados diferentes. Se nós queremos ter os mesmos resultados, basta agir como o mundo age, tendo os mesmos valores, os mesmos conceitos, as mesmas expectativas que o mundo tem. Se você quer ter resultados diferentes, haja de maneira diferente. E agir de maneira diferente não é simplesmente agir de uma maneira que ninguém fez. Haja da maneira que o Senhor deseja que você
haja, que você se porte. Agir de maneira diferente é se colocar dentro e no centro da vontade de Deus para agir da maneira que o Senhor deseja que você se posicione, que você fale e que você pense. Dessa maneira, você vai ter a habilidade para suportar coisas, situações e adversidades que você em outras circunstâncias jamais suportaria. Por quê? Porque o Deus da graça lhe fortalecerá em suas fraquezas. O Deus Todo-Poderoso estenderá as suas mãos e lhe dará a força necessária para você passar por situações que você mesmo vai dizer: Senhor, como pude passar por tal tamanha dor? Como pude passar por tamanha angústia? Como pude passar por tamanha aflição na minha vida? E você então vai fechar os seus olhos e dizer: que bom, Senhor, saber que o Senhor está comigo. Que bom que às vezes que eu pensei de jogar tudo para o alto, né, de chutar o pau da barraca, né? Que bom que às vezes que eu pensei sobre isso foram pensamentos vagos, que foram chutados da minha mente pela ação do Teu Espírito Santo. Em seguida, o Teu Espírito me trouxe paz, tranquilidade e a certeza que o Senhor está no controle da minha vida, que o Senhor está no controle da história. Ana, em vez de alimentar no seu coração tudo aquilo que podia fazê-la impedir a bênção, Ana foi para o templo, aceitou ir para o templo, aceitou participar daquele momento. Ana entendeu a posição de Eucana. Ana não se voltou contra o marido, porque às vezes, pela incompreensão de algumas situações na vida conjugal, a gente acaba elegendo como culpado aquele que não tem nada a ver com a história. Nós acabamos tendo problemas pessoais nossos, internos, e acabamos descontando em alguém que não tem nada a ver. E eu não tenho dúvida de que em outras circunstâncias Eucana podia ser alvo de ataques na sua vida por parte de Ana. Ana, em outras circunstâncias, em outra situação, agindo de outra maneira, tendo outra conduta, ela podia alimentar no seu coração uma raiva, uma insatisfação crônica que incluiria, inclusive, o próprio Eucana. Mas ela não fez isso. Ela não elegeu Eucana como culpado pelo seu problema. O seu problema era seu problema. Ela precisava administrar aquilo. Ela não precisava ser uma pessoa amarga, áspera, com aquela pessoa que tanto amava e que procurava fazer e dar o melhor a ela. Ela precisava administrar a sua própria vida de uma maneira que não machucasse aquele que mais amava. Ana buscou a Deus. Ana foi ao templo, aceitou ir ao templo, aceitou aceitar o pedaço dobrado, embora chorando, embora se alimentar direito, embora certamente fugindo-lhe o sono, com a alma doída, machucada, ferida pela situação que ela estava vivendo e pela situação que todos os dias Penina lhe afligindo, lhe submetia. Mas o texto nos diz que ela ora, ela abre o coração e ela busca o auxílio de Deus. Não há possibilidade de nós passarmos por lutas, dificuldades, tentações, pela pressão que esse mundo tem hoje, com tantas incertezas, sem buscarmos a direção de Deus. Ana abriu seu coração e buscou aquele que podia resolver o seu problema. Ana abriu seu coração e orou para aquele que podia solucionar o seu dilema de vida. Ana abriu seu coração e mostrou e falou de toda a sua angústia a Deus. Tal como um amigo abre o seu coração para outro amigo, Ana abre o seu coração para Deus. Assim precisam ser as nossas orações. Abrir e falar aquilo que está no nosso coração. Pode acreditar, Deus não se engana com palavras bonitas. Pode acreditar, Deus não está preocupado com as palavras eloquentes que você possa usar para convencê-lo da sua santidade, do seu poder e da sua glória. O que Deus está interessado em ouvir quando nós oramos é o que de fato está dentro do nosso coração. Não são as palavras que saem dos nossos lábios, é o que há dentro do nosso coração, é o sentimento que há dentro do seu coração que Deus está somando, olhando e vendo, examinando enquanto nós oramos. Ana se derramou e falou das aflições da sua alma, como ela vai dizer a Eli. Ela vai abrir: eu não estou embriagada, eu estou, desde que eu cheguei aqui, estou ajoelhada e estou falando da minha ansiedade, eu estou falando da minha aflição. Até agora o assunto que eu tenho tratado com Deus é esse. Como tem estado a nossa vida, como nós temos lidado com a ansiedade,
como nós temos lidado com as aflições, como nós temos apresentado isso a Deus. Abra o seu coração e exponha as suas fraquezas a Deus. Abra o seu coração e exponha as suas lutas mais difíceis para Deus. Abra o seu coração e exponha os seus pecados, suas deformidades de caráter. Tudo que houver no seu coração, exponha a Deus. Ele pode resolver o seu problema. Ele pode resolver e quebrar o cativeiro que você está vivendo. Ele pode remover e lhe tirar, ainda que esteja no império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Creia que Deus pode mudar o quadro. Ana não estava orando, lançando palavras ao vento. Não era uma reza, algo decorado. Não, Ana acreditava que Deus podia resolver o seu problema. Você crê que Deus pode resolver o seu problema? Você de fato crê que Deus pode intervir na sua história? Você crê que Deus pode mudar a situação do seu casamento, da vida de um problema familiar, de um problema da vida dos seus filhos? Você crê que Deus de fato pode mudar a sua história? Então não deixe de orar. Nós não sabemos quanto tempo Ana passou orando. Nós não sabemos quanto Ana foi humilhada por aquela situação. Nós não sabemos quanto tempo ela chorou, quanto tempo ela foi massacrada por aquela situação. Se duraram anos, se duraram meses. O texto diz que tinha vários filhos. Então há uma possibilidade aí de terem sido longos anos naquela situação. Há quanto tempo você tem chorado? Há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você tem buscado a presença de Deus? Não deixe de orar. Deixe de lado as suas próprias emoções e lance-se na presença de Deus, dizendo: Senhor, contrariando a minha própria vontade, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar de joelhos, eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu muitas vezes questiono, murmuro, mas Senhor trabalha na minha vida. Senhor, tanta coisa eu preciso ainda entender do teu caráter, tanta coisa eu ainda preciso entender do teu trabalhar. Senhor, não desiste de mim. Eu sei que às vezes eu sou incrédulo, eu sei que às vezes eu tento fazer as coisas do meu jeito, eu sei que às vezes acabo agindo de maneira contrária à tua palavra, na expectativa de tentar resolver. Eu sei que por diversas vezes na minha vida parece que há a intenção de assumir, de que eu possa dirigir a minha própria vida, mas Senhor, fuja de mim essa ansiedade, esse desejo. Nesse caminho só vai levar à morte, só vai levar à tristeza, só vai levar à frustração. Senhor, dirige os meus passos, dirige o meu caminho, me ensina a lidar com as minhas dores, me ensina a lidar com as aflições da minha vida, me ensina a lidar com as minhas lágrimas, me ensina a lidar com o meu luto, me ensina a lidar com as minhas percas. Senhor, me ensina. Sozinho eu não vou conseguir, mas eu creio que o Senhor pode resolver o meu problema. Ana acreditava em Deus, acreditava que Deus pudesse mudar a sua história, mesmo tendo passado por tantos anos, provavelmente tendo orado e buscado a Deus e nada tinha acontecido até então, né? E talvez ela dissesse: Deus, onde é que o Senhor está? Que o Senhor não vê a minha dor e não vê o meu sofrimento, não vê o que eu tenho passado, as lutas do meu dia a dia, né? Mas Ana orou a Deus e não há esse sentimento nas palavras de Ana. Talvez não há esse sentimento nesta oração, porque ao longo do tempo já foi trabalhado e resolvido no seu coração. É possível, talvez no passado ela tenha tido alguns outros sentimentos, tenha tido algumas outras reações, tenha tido outras palavras, mas o longo tempo, sendo lapidada pelo Espírito de Deus, ela chega num momento que ela diz: Senhor, olha para a tua serva, eu continuo sendo tua serva. Irmãos, como é importante continuar sendo servo de Deus quando Deus diz não àquilo que nós gostaríamos que Ele dissesse sim. Como é importante para nós continuar sendo servo de Deus, mesmo quando aparentemente Deus não se importa com a nossa dor, mesmo quando aparentemente Deus não se importa com as nossas angústias. Ana estava certa, nós precisamos ser servos, independente de qual seja a resposta que Deus vai dar, independente se o tempo chega ou não, eu vou continuar sendo serva. Seja serva, seja servo de Deus, independente do que vai acontecer, independente, como disse o Abacuque, não tem como não lembrar daquele texto diante de uma fala dessa: ainda que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, ainda que não haja animais no curral, eu continuarei crendo e esperando no Senhor. Esse sentimento precisa encher o nosso coração de alegria.
Ana foi orar. Dobra o seu joelho. Ela continuava acreditando em Deus, mesmo quando Deus não tinha respondido às orações dela. Aí você passa 15 dias orando, um ano orando, desiste logo, se revolta, Deus não se importa comigo, ninguém me entende. Volte-se para Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. Busque a presença de Deus, não desfaleça na oração, cresça em intimidade com Deus, continue crendo que enquanto você ora, Deus pode mudar a sua história, hoje, aqui e agora. Ore, busque a presença de Deus. Ana se derrama na presença de Deus, porque ela acredita, há um Deus no céu que pode mudar a minha história. Podemos aprender, meus queridos, que quando nós nos derramamos dessa maneira, quando nós aprendemos a lidar com aqueles que não nos compreendem, até mesmo em momentos de intimidade com Deus, e nós já tivemos oportunidade de pensar em relação a isso, que o culto a Deus, o momento de intimidade com Deus, pode ser um momento justamente entre irmãos que acontecem situações que acabam por minar a nossa fé, desestimular a nossa fé e nos tirar de foco e perder o caminho. No meio de um culto, alguma palavra, no meio de um momento de adoração, né, uma palavra é lançada no coração de Ana, por um homem insensato, por um homem que pela sua posição, pela sua postura, pelo seu conhecimento, deveria ter uma atitude diferente, mas era um homem que estava pronto a julgar. Ele, pelo fato de ser sacerdote, pelo fato de compreender alguma coisa, ele achava que podia ser melhor, ainda que Ana estivesse embriagada, ele não poderia ter agido da maneira que agiu, ele deveria ter tido uma outra postura. Ele acusou alguém que estava inocente numa situação, mas Ana não se deteve a isso. Ana não fez mimimi, Ana não fez biquinho, Ana compreendeu a limitação dele, e Ana não permitiu que o seu culto fosse atrapalhado. Ana não permitiu que a sua adoração fosse neutralizada por alguém de fora que pudesse de alguma maneira afetar. Ela continuou adorando, acreditando que Deus podia intervir na sua história, e a sensação clara do que o texto nos revela é que quando Eli se dá conta da situação, embora não haja uma palavra de perdão no texto, não apresenta, mas o texto nos diz que lança-se sobre ela a promessa de que, de acordo com a fala dela, o pedido dela, Deus iria responder. E de fato respondeu. Com determinado tempo, a partir daquele momento, nós já vemos no versículo de número 18, que tudo muda na vida de Ana. Ela vai comer, ela já não tem mais o semblante triste, ela recebeu a palavra e confiou. Receba a palavra e confie. Não duvide. A dúvida é a ladra de grandes bênçãos. Receba a palavra e confie. Confie que Deus pode resolver. Confie que Deus pode mudar. Confie que Deus pode solucionar. Ana recebeu a palavra. Ela não sentiu o seu corpo mudar. Ela não sentiu Samuel pulando dentro do seu ventre. Nada disso. Seu corpo continuava da maneira que ela estava, quando ela se ajoelhou, quando ela estava buscando a Deus. Mas ela recebeu a palavra e ela creu. Ela se apossou. Ela disse: eu creio que isso acontecerá. Eu creio que a partir de agora o milagre acontecerá na minha vida. Eu creio que dentro de 9 meses eu vou estar recebendo de Deus uma bênção. Eu creio. E por essa razão, naquele momento já, ela já não está mais triste, ela já come, ela já muda o seu semblante, porque ela disse, porque o seu coração se encheu de esperança por causa da palavra. E a palavra, toda vez lançada, semeada, ela gera esperança, ela gera paz, ela gera alegria. A palavra lançada por aquele sacerdote imperfeito, chamado Eli, trouxe alegria, paz, esperança ao coração de Ana. Dentro de 9 meses veio, o menino Samuel nasceu, e isso aí nos mostra que quem de fato aprende a lidar com as adversidades, aprende a ser fiel ao compromisso que arca com Deus, às alianças com Deus, aos votos que faz a Deus, porque a Bíblia nos diz que ela vai pegar Samuel e ela vai levar para Eli para cumprir aquilo que ela havia prometido. Quem de fato aprende a lidar com as dificuldades da vida, coloca a sua vida no centro da vontade de Deus,
entende que a sua palavra precisa ser honrada, e que os compromissos com Deus não são algo que pode ser trocados em qualquer coisa, que pode ser substituído, que eu posso negligenciar. Em relação aos homens, há contratos firmados em cartório, carimbados, assinados, para trazer segurança para os dois. Nos contratos, nas alianças feitas entre Deus e o homem, nós precisamos, não há um contrato escrito em cartório com uma multa, uma penalidade no final. Mas uma coisa é certa, aquele que promete, aquele que se compromete, precisa de fato estar disposto a se esforçar para cumprir aquilo que promete a Deus. Da mesma maneira que você não gostaria que alguém lhe prometesse algo e não cumprisse, até porque se alguém lhe prometer algo e não cumprir, 2 vezes seguida, você vai dizer logo que a pessoa não tem palavra, que não se pode confiar na pessoa porque ela não tem palavra, porque ela prometeu algo, mas não cumpriu. Ela disse que ia fazer, mas não fez. Disse que ia trazer, não trouxe. Disse que ia resolver, mas não resolveu. Não tem como confiar nessa pessoa. Ela não é digna de palavra. Ela prometeu 2 vezes que ia fazer e não fez nada. Agora, nós podemos prometer as coisas a Deus e deixar para o segundo plano. Nós podemos nos ajoelhar no fulgor da nossa emoção e dizer tantas declarações a Deus, que na verdade, boa parte delas acabam sendo palavras lançadas ao vento, se não forem evidenciadas com atitudes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe pelas nossas falhas, nossas imperfeições, que Deus nos ajude dia após dia a estarmos no centro da sua vontade, pois a sua vontade é o lugar que nós devemos estar. Amém?